Abrimos as portas do camarote esta semana com os nossos convidados de honra habituais. O Miguel Guedes, adepto do Futebol Clube do Porto, o Miguel Gonçalves, adepto do Benfica, Rui Calafate, adepto do Sporting. Está-se mesmo a ver qual será o tema desta semana. Eu sou o Fernando Tavares e deixo já aqui uma saudação especial a quem nos segue através dos podcasts, seja em radioestadio.pt ou no nosso canal de YouTube, que aproveito para convidar a subscreverem. Está-se a adivinhar o tema desta semana, não podemos fugir a ele e ao caso de Marega em Guimarães. E começo pelo Miguel Guedes. Bom, vivam todos, prazer estar aqui convosco na Rádio Estádio, neste camarote, com os meus amigos Fernando Tavares, com Miguel Gonçalves, com o Rui Calafate. Um grande abraço a todo o auditório. Falamos aqui num momento muito particular, do futebol português. Falamos num momento em que pela primeira vez um jogador reage àquilo que acontece muitas vezes, e nós não devemos olhar isto como um caso singular, seria uma hipocrisia. Infelizmente, o que nós ouvimos e vimos, seja pela televisão, seja no estádio, eu no meu caso na televisão, estava em Lisboa, a 400 km de distância, e foi perceptível na televisão, sobretudo a partir do momento em que o Marega marca o gol, depois na primeira vez em que ele toca na bola, claramente os insultos racistas com a imitação de comportamentos de símios. É a primeira vez que um jogador reage, não é a primeira vez que isto acontece nos estádios de futebol, e por isso eu não peço nenhuma exemplaridade no castigo. Eu não quero que o Vitória de Guimarães seja um bode expiatório do racismo em Portugal, mas é muito curioso e é muito interessante, é muito sintomático e de alguma forma, tendo em conta que nós devemos admitir a realidade, Fernando, deixa-me feliz que nós possamos discutir o racismo em Portugal à boleia de um jogador de futebol. Tantas vezes o futebol é menosprezado, tantas vezes o futebol é vilipendiado, tantas vezes se diz que é uma arte menor, tantas vezes os políticos querem aproximar dela quando têm interesse e afastar dela quando não têm vontade de se aproximar de algo que acham que é intelectualmente diminuído. Pois estamos a lidar com afetos, estamos a lidar com afeição, com emoção, estamos a lidar com as emoções mais básicas e elas são tão importantes. É muito interessante que seja um jogador de futebol a permitir-nos, de uma forma evidente, clara, clarificadora, até separando o trigo do joio, permitir-nos ver quem é que está de um lado da trincheira dos bons, da humanidade, da civilização, e quem do outro lado não tem vergonha de envergar e vestir a camisola da barbárie e do racismo e da xenofobia. Isto à custa de um jogador de futebol, apelidado tosco de pés de 2 tijolos, que terá, para além de ter sido o melhor marcador da Liga dos Campeões do Porto ano passado, se bem me lembro, é também um exemplo de cidadania e de homem. Se calhar por ser um homem livre, se calhar por não ser um homem das ex-colónias. Não é um homem que vem de Angola, que vem de Moçambique, que vem de São Tomé ou de Cabo Verde, e nada contra. Um grande abraço a todos os homens da diáspora, mas não tem esse atilho à forma como nós tivemos à colonização, digamos assim. E, portanto, um homem do Mali que sente o seu direito de dizer o que entende, no momento em que entende, e fez história. Este é o maior golo de Marega. E é o golo que a mim não me dá mais gozo nem prazer, porque enfim, não é um golo do Futebol do Porto, embora tenha marcado um e bem importante, mas não é um golo, é um golo de civilização. E, portanto, para o Marega, homem livre e capaz de fazer isto, na sua imensa racionalidade de coração, na sua imensa inteligência emocional que mostrou ter, a capacidade de se diferenciar de todos os outros e fazer aquilo que ainda nunca tinha sido feito em Portugal, apesar de tantas vezes existir, ter saído de campo perante um ato de racismo. E perante isto, dizer Sim, que... E como tu os deves ter presenciado, eu também já os ouvi muitas vezes presencialmente em estádios. Isto deixou as pessoas um bocado abananadas, até os próprios comentadores, no caso da Sport TV,
que ninguém estava a ligar muito, porque isto acontece muito nos campos de futebol. Isto não é uma coisa inédita, e este abanão do que tu estás a falar surge porque o jogador pediu para sair, para ser substituído, foi o gesto que ele fez na altura, mas eu lembro-me, por exemplo, de assistir a casos destes em vários campos, em vários, para não estar aqui a citar nenhum em particular. Sim. É isso, isto não é inédito. É isso, não é inédito, e eu referi-o, não é inédito, já assistimos a isto muitas vezes, não se calhar de forma tão contínua, tão grotesca, tão permanente, mas sobretudo não com um jogador de futebol a fazer aquilo que ainda não foi feito em Portugal, que é sair e dar o corpo ao manifesto. E isso é de uma imensa coragem, de uma imensa dimensão, de uma imensa capacidade, e é claramente o seu maior golo, e Marega entra aqui. Não enquanto jogador, mas enquanto homem para a história do futebol e para a história enquanto símbolo, ícone daquilo que tem que ser feito verdadeiramente, que é erradicar de uma vez por todas estes fenómenos do futebol. Porque quando nós os conseguirmos erradicar do futebol, e eu julgo que isto é importante e funciona ao contrário, Fernando, quando nós os conseguirmos erradicar do futebol, e acho que este é o primeiro passo para o conseguirmos fazer, estamos perto de os erradicar das ruas, estamos mais perto de erradicar dos cafés, estamos mais perto de erradicar das famílias, estamos mais perto de erradicar do racismo latente, evidente, xenófobo, muitas vezes com causas de galinha ou com meias cautelas que existem em Portugal. Portugal é um país racista, verdadeiramente racista, que trata o racismo com algumas penas e poucas peneiras, mas é um país racista, fruto de muitas décadas de colonização. Achas? Acho verdadeiramente. Sabes, à medida que vamos falando com as pessoas e com... Miguel, eu não queria estar aqui a perdoar... Conhecemos o nosso país, mas... Sim, mas também conhecemos a Europa. É isso que a Europa colonizadora, a Europa colonizadora não é fascista, não é racista, Fernando, e também há fascistas, mas pronto, mas só Fernando, deixa-me terminar, porque eu vou um pouco de encontro ao que tu dizes. O que me parece é que há uma espécie de fascismo, uma espécie de racismo maternal ou paternal em Portugal, que não o torna muito diferente dos outros fenómenos que nós vemos. O que nós temos é, fruto da nossa... Enfim, isto é um outro debate. Fruto da nossa tardia descolonização, fruto da nossa tardia inserção do ponto de vista europeu, fruto de vista de sermos a margem mais ocidental da Europa e, portanto, mais próxima do Atlântico do que propriamente dos continentes de terra e de outras culturas europeias, o que nós temos não temos fenómenos tão extremados de racismo e de xenofobia, e por isso nos mantivemos quase que imunes a esta tendência europeia que vimos em tantos países, sobretudo do Centro-Europa e também na Itália e França, com Jean-Marie Le Pen já há muito tempo, de crescimento desta xenofobia. Portanto, mais longe desses fenómenos de radicalismo e de extremismo, quase nazi, mas o racismo está muito presente na nossa sociedade. O nazismo não está, mas o racismo está. E eu julgo que, espero que o futebol, através deste contributo, nada inadvertido, mas isto quase que parece extemporâneo e ninguém estava preparado para isto. O Marega preparou-nos para, felizmente, o futebol lidar em Portugal com a questão do racismo e esperando que isso passe para a sociedade, para os cafés, para as famílias, para a rua, porque o futebol não tem só maus exemplos. Tem bons exemplos. Este pode ser um belíssimo início, um belíssimo novo começo, um novo exemplo para a sociedade portuguesa. Do Marega, um homem do Mali. Do Marega, porque toda a gente, ao longo de décadas, se calou a estes insultos nos estádios portugueses. E os adeptos. E eu posso dizer que eu não estava a ver o jogo sozinho. E as duas pessoas que estavam comigo não ouviram. Tão concentradas que estavam no jogo. Bom, mas isso Fernando, mas isso explica-se-á pelo fenómeno da transmissão. Quem estava no estádio ouviu. Por isso é que torna-se mais difícil perceber como é que o Presidente Vitória Guimarães
Certo, eu também ouvi, mas pronto, imagino que isso possa ser um fenómeno de atenção E até estava acompanhado também pela Rádio Estado e ouvia-se Claro, perfeitamente. claro que se ouvia. Ouvia-se perfeitamente e tive logo a percepção naquele Sim, momento daquilo que estava a mas acontecer. pronto. O que ninguém estava a contar é que o Marega pedisse para sair Com certeza, ou ninguém, abandonasse o jogo, nem o pedisse para árbitro, abandonar o jogo. não faz parte da cultura portuguesa, nem o árbitro, nem o Nem o Sérgio speaker, nem Conceição, o nem Sérgio ninguém. Conceição, nem os jogadores do Porto, nem os jogadores do Vitória, ninguém estava preparado para isto. Portanto, o meu desafio é, meus amigos, preparemos-nos então. Usemos este exemplo e preparemos-nos de facto para combater isto de fio para fio, cavando as trincheiras entre a civilização e a barbárie. Não há mas, não pode haver mas. Rui Calafate, e porque temos falado disto, ainda no último programa estávamos a falar, e eu recorrentemente tenho puxado isto no programa, estes fenómenos surgem muito associados de adeptos mais radicais que fazem parte, ou que estão no meio das claques. Isto acontece muitas vezes e muitas vezes vem daí. É? Queria dar saudações a todos os ouvintes da Rádio Estádio, abraço para os meus amigos Fernando Tavares, Miguel Guedes, Miguel Gonçalves. Antes das claques eu gostava de falar aqui um bocadinho sobre esta questão em si e sobretudo reconhecer algo que é a maturidade também da sociedade portuguesa. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quando era muito menino, e de vocês que são da minha geração lembrar-se-ão, nós às vezes ouvíamos nos estádios aquilo que se ouve hoje e ninguém ligava nenhuma. Vou dar exemplo com dois jogadores que todos nos lembramos, dois grandes profissionais, um que foi do Futebol Clube do Porto, o Freitas, defesa central, certo, outro certo. que se calhar menos conhecido, Jordão. mas o meu, não, o Jordão não tanto, mas com o meu, que era até porque era muito exuberante na sua maneira de atuar, que era o meu amigo Carlos Furtado, conhecerá de certeza, que era central do Boa Vista, que era o Mário João. Eu lembro-me, menino, quando ia ao futebol, tanto quando o Freitas tocava na bola, quando o Mário João jogava, ouvia-se sempre algumas destes cânticos, destes insultos, quase lembrando os símios, e portanto, que já foram e que foram ouvidos ontem em Guimarães. Tem que se dizer isto. Uma coisa é dizer que ninguém ouviu. O queimado e coisas tudo. do género. E portanto, para lá disso e os barulhos. E isto foi ouvido em Guimarães, já se viu nas imagens, já há imagens, já se viu, e os insultos ao Marega começam desde o treino, desde que estão os exercícios de aquecimento. E portanto, isto é uma perseguição ao próprio Marega. Portanto, o que é que eu quero dizer quando falei disto, desta maturidade? É que há 40 anos atrás, as pessoas ouviam isto e pareciam normal por ser o futebol ser um mundo à parte, etc. Hoje em dia, para lá do próprio jogador, e este exemplo do Marega dá, de sair pela sua consciência cívica, de se estar a sentir insultado no estádio, o que se passa é que hoje, para lá do próprio Marega, temos, a verdade é esta, a enorme maioria do povo português, a enorme maioria de quem viu, porque se tornou viral no mundo, critica o racismo. Ele existe, às vezes há, e eu concordo com o Miguel, há algum, entre aspas, paternalismo no racismo, porque Portugal foi uma capital de império. As pessoas esquecem-se disso. Portugal foi um grande império. Portugal é um pequeno país que foi um grande império. E por esse lado paternalista da ligação com a lusofonia, foi sempre um racismo encapotado. Porquê? Porque ao fim e ao cabo, esse encapotamento do racismo leva as pessoas a entender que vivemos num país tolerante. Ora, uma coisa somos nós os quatro, tenho a certeza que 99,9% da Rádio Estádio, dos ouvintes da Rádio Estádio, todos nós somos tolerantes perante o outro, seja a cor, seja a religião, seja o credo, seja o cabelo, seja o género, o que for. Mas nós somos uma enorme maioria que cada vez mais está consciencializada destes efeitos. O problema é que isto é mais do que uma luta clubística, isto é mais do que uma luta tribal. Há uma série de pessoas, há uma pequena minoria que tenta transformar um espetáculo que é do desporto mais belo do mundo, a mostrar o pior da natureza humana. Ora, graças a Deus,
e eu digo graças a Deus, eu não sou católico, mas digo quase obrigado pela maioria das pessoas castigarem, criticarem quem faz o mal. E aqui quem faz o mal é uma pequena minoria, e eu isso também quero separar. Eu tenho um grande respeito pelo Vitória Sport Clube, tenho um grande respeito pelas gentes de Guimarães. Guimarães é o berço de Portugal e, portanto, como é óbvio, não são os que fizeram aquilo que representam a maioria do Vitória Sport Clube. E, portanto, tenho um grande respeito pelo Vitória de Guimarães, vou continuar a ter. Acho que houve, desculpem dizer-me isto, é a minha opinião e aqui somos livres, dizemos a nossa opinião. Acho que o presidente do Vitória de Guimarães, que até acho que tem feito um bom trabalho desde que tem estado como presidente, desde que foi eleito presidente, a seguir a Júlio Mendes, mas acho que ontem foi infeliz e quero também deixar aqui uma nota. Para lá dos insultos racistas que temos que condenar, também, desculpa Fernando dizer-te isto, há muitos narradores e comentadores que podiam não estar preparados, mas isso não tem a ver com preparação, tem a ver com cultura cívica. E portanto quero dizer o seguinte, ontem assistimos para lá dos que insultaram Marega, vimos perfeitamente que há uma série de narradores, uma série de comentadores que mais valia estarem em casa, calados, porque são tão ignóbeis como os racistas. Mas isso é uma coisa que acontece muito no futebol, que é a lógica do espetáculo. Aliás, a FIFA promove isso. E vai por contágio, e os profissionais ignoram, e as televisões ignoram o que está a acontecer nas bancadas, e até pode estar a morrer gente, não faz diferença, e continua-se com o jogo, porque o jogo é mais importante. Claro que aquilo é um espetáculo. Deixa-me só contar-te aqui uma pequena história que a mim me surpreendeu, pessoalmente, como é evidente, no dia, e eu estou aqui à procura, estou a falar isto aqui, no dia 15 de março do ano passado, portanto está a fazer um ano, numa visita de cortesia que fizemos ao Vitória de Guimarães para a apresentação da rádio. Surpreendeu-me isto, e olha, nunca pensei que isto está publicado com essa data no meu Facebook. A tal frase surpreendeu-me, eu não sabia desta história, e surpreendeu-me, tocou-me, que está escrita no estádio do Vitória, no do Afonso Henriques, na história do clube, que está lá escrito isto na parede, assumiu as cores preto e branco numa alusão à igualdade e à admissão de todos, sem distinção de raças. Vê lá, eu fotografei isto na altura, e publiquei isto porque foi, entre as coisas mais agradáveis numa visita de cortesia. Espantou-me ver isto, não sabia porque é que o equipamento do Vitória de Guimarães era branco e preto, e é por causa disto, e é precisamente, são aquelas coincidências, acontece o que acontece tantos anos depois da fundação e da escolha do equipamento, acontece isto em Guimarães. Já voltarei a ti, Rui Calafate, deixa-me lançar o Miguel Gonçalves sobre este mesmo tema. Ora, então, muitas saudações a todo o nosso vasto auditório, saudações Fernando, Miguel, Rui. Olha, quando nós pensávamos que aquilo que mais triste poderíamos fazer neste espaço radiofónico, neste futebol que tanto amamos, seria, por exemplo, estar a falar sobre más arbitragens corruptas, o que quer que seja, eis que somos surpreendidos com aquilo que não deveria se calhar ser uma surpresa, e que é, e vou começar mesmo por aí, por algo que o Miguel Guedes disse, nada disto é novo no nosso futebol. Penso até que todos nós teremos um bocadinho de telhados de vidros nos nossos clubes com tudo isto. Eu lembro-me de Mantorras queixar-se em 2006 sobre o que aconteceu no Dragão. Eu vi enojado aquilo que foi feito, que foi dito no Estádio da Luz de uma maneira racista para com o Hulk, e fiquei enojado. E depois, mais recentemente, tivemos também episódios de Renato Sanches em Vila do Conde e do Nelson também em Guimarães. E estamos a esquecer de um grande jogador português. Há muitos outros. Há um muito esquecido, que é caso único. Chama-se Ricardo Quaresma.
sim, que também veio dizer que... Não é verdade, isso... Sim. O cigano, oh meu Deus, então... Sim, Claro. mas... E portanto, nada disto é uma coisa nova para nós e eu quero começar por dizer que estou em desacordo com uma coisa que disse o Miguel Guedes. O Miguel disse que não queria que o Guimarães se tornasse quase como uma espécie de bode expiatório de tudo isto, que não fosse severamente punido com o que aconteceu. Eu tenho uma grande simpatia por Guimarães e pelo seu clube, mas eu acho que o problema passa mesmo por aí, é que o poder que manda no futebol, desde que teve conhecimento deste tipo de acontecimentos nos estádios, nunca foi devidamente disciplinador, nunca foi devidamente exemplar. Nós vamos ver o que aconteceu noutros campeonatos em que houve este tipo de problemas e vamos ver de que maneira é que resolveram isso. Resolveram isso com penas pesadíssimas para os clubes, para os adeptos infratores. E, portanto, eu penso que uma das soluções passa por, de uma vez por todas, aplicar penas pesadíssimas a isto que nós vimos. Porque eu acho que essa é a maneira mais profilática até de olharmos para um futuro se calhar mais saudável, aquilo que o Miguel Guedes disse e muito bem, mais saudável não só nos campos de futebol, mas também na sociedade que nós temos à nossa volta. E portanto, baseio também isto que estou a dizer naquilo que foi o comunicado da claque do Vitória de Guimarães, o White Angels, poucos minutos, poucas horas depois do sucedido, em que, a meu ver, quase que num tom demasiado irónico, para mim foi desagradável, eles deram a entender, então venham de lá essas multas que nós estamos aqui para, no fundo, defender aquilo que nós fizemos. E portanto, quando os infratores já estão a contar com uma multa agradável para, no fundo, passar pelos pingos da chuva em tudo isto, então é caso para pensar sobre as molduras disciplinares que têm que ser tomadas com dureza em situações deste tipo. Custa muito que seja o Guimarães, teria sempre de começar por alguém, porque eu acho que é mesmo a única maneira de tentar dar a volta a esta situação. E depois o Rui falou muito bem da maturidade do português, dando conta que, apesar de tudo, ainda é uma pequeníssima franja da população que se revê neste tipo de condutas. Meu amigo Rui, o que eu temo é que se calhar essa pequena quantidade de pessoas com um claro problema intelectual esteja a crescer a olhos vistos. Nós não podemos dissociar isto que aconteceu em Guimarães com aquilo que é a sociedade em geral, com aquilo que são os ventos políticos que nós temos. Mas concordo contigo quando dizes que há também aqui uma questão de civismo em tudo isto. Nós parece que nos esquecemos que mesmo o insulto em si, quando queremos insultar algo ou alguém, há vários graus de insulto. Aparentemente Marega já tinha um historial não muito agradável com as claques do Vitória de Guimarães. O que assistimos ontem foi, no fundo, também um extremar de tudo isso da pior maneira que é possível e imaginada, mas quando nós insultamos um jogador com aqueles insultos que nós infelizmente já estamos habituados, é uma coisa, é um tipo de grau de insultos. O que ainda não se consegue perceber, que algumas pessoas ainda não conseguem perceber, é quando passamos para o insulto racista, nós estamos a entrar para aquilo que é o tipo de insulto mais intimista, mais destruidor da dignidade humana. E portanto, enquanto nós não percebermos que os insultos têm graus, ou seja, eu tanto posso fazer mal a uma pessoa com uma fisga, mas certamente que será muito diferente fazer mal com uma arma de destruição maciça, o insulto racista é uma arma de destruição maciça e, portanto, não pode ser justificação ou meio para atingir quem quer que seja. E, portanto, isso a mim também me preocupa. Como também me preocupa aquilo que eu fui vendo depois de todos estes incidentes. Eu vi reportagens em Guimarães,
jornalistas a perguntarem a vimaranenses o que achavam disto. Eu ouvi fóruns em vários órgãos de comunicação social em que se debateu isto e que encaixa precisamente naquilo que eu acabei de dizer. Para minha grande tristeza, e devo dizer também, se calhar, alguma surpresa, eu continuei a ver muitos vimaramenses, muitos portugueses a não fazer esta distinção entre os graus de insulto, entre os graus de maldade que nós podemos provocar a outros. Sim, e é uma isso coisa também que é bastante tu preocupante. tanto podes chamar filho da outra Mas um filho da branco outra é uma coisa. Sim, como exato. um branco, Exatamente. como um negro, Exatamente. como sei lá, Exatamente. como um sul-americano. É diferente isso precisamente estás a dizer. Aqui é Pois são os baseado. diferentes graus de Mas nós insultos. também ouvimos as pessoas. Sim, claro, e isto estás a atingir, isto é um objetivo claro, isto não é inédito, não é? Não, e por Não isso é é que eu inédito, realço, e por isso é que eu isto realço, acontece. e por isso é que eu realço que Talvez a fosse moldura bom disciplinar recordar que há quem chame Monnier o primeiro-ministro, que é é precisamente a verdade, mesma é coisa, verdade, mas o que é eu a quero mesma dizer, coisa, é a mesma precisamente a coisa. mesma coisa, mas o que eu quero dizer é que isto passa por um castigo disciplinar verdadeiramente memorável, porque só isso é que pode demover tantos, ou seja, fazer doer onde verdadeiramente dói, é que pode demover tantos a repetirem este tipo de comportamento. Porque se nós não adequarmos agora um castigo exemplar a tudo isto que aconteceu, o que se pode perguntar é, então, quando voltarmos a ver, o que é que vai acontecer no próximo insulto racista num campo português? Nós vamos assistir a atitudes marega ou vamos assistir a atitudes mais passivas por parte dos jogadores? Dos outros Como tem sido colegas, até agora. como tem sido até agora. E, portanto, Marega, quanto mais não seja, lança aqui, coloca-nos uma encruzilhada. E isso é mérito de Marega. Uhum. A partir de agora, qual é que é o comportamento que vai pautar os agentes esportivos? E depois não esquecer, e vou com isto finalizo, isto não diz respeito apenas aos agentes desportivos. É que nós conseguimos perceber, através das várias sondagens, que há ventos políticos que se estão a aproveitar claramente deste tipo de incidentes. Estás a falar do André Ventura. Estou a falar do André Ventura, estou a falar desse tipo de movimentos e que, portanto, este tipo de... a maneira como os agentes desportivos vão tratar esta questão vai ser claramente um indicador para aquilo que vai ser o comportamento dos políticos. E, portanto, isto coloca a responsabilidade dos agentes esportivos e dos agentes disciplinares dentro do desporto num patamar, se calhar, nunca visto. E por isso também, eu agradeço ao Marega aquilo que ele fez. Rui Calafate, há um bocado quando eu te lançava o desafio das claques, que tem a ver com estes insultos, porque geralmente os adeptos mais radicais estão aí concentrados, não são todos, já sabemos que é só uma parte. O problema é o fenómeno das massas, como todos bem conhecemos, é atirar a pedra e esconder a mão, e depois no meio daquela gente toda há sempre uma ideia de impunidade. Já falei sobre isto aqui no programa e lancei-vos o desafio sobre isso. Isto não acabará porque, seja a violência verbal, seja a violência física, os petardos, que são perigosíssimos, os engenhos pirotécnicos, que tu bem sabes, até pelo teu clube, o adepto do Sporting que morreu no Estádio Nacional, por causa do célebre Very Light. Ou seja, esta tolerância que vai sendo permitida... Toda a gente critica o árbitro, pelos vistos o árbitro falou e foi explicado hoje por outro árbitro, Eduardo Gomes, que ele, como o jogo estava interrompido e que ele foi falar com o delegado da Liga e que o erro é não ter sido feita uma advertência na aparelhagem sonora do estádio Dom Afonso Henriques, de que se aquilo continuasse, que o jogo seria interrompido ou mesmo terminaria ali. Isto não chegará o tempo agora de haver uma profunda reflexão e, por exemplo, quando houver petardos e não sei o que, evacuar a bancada? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é tempo do poder político atuar como deve ser. E o que nós temos estado a assistir há muitas queixas de muitos clubes, de muitos agentes do futebol, sempre aqueles discursos habituais onde os políticos gostam sempre de se colar ao mel das vitórias e das conquistas, mas quando vem o fel das conversas, dos debates,
dos temas mais quentes afastam-se porque não dá votos e não é popular, e portanto é tempo de o Governo ter um secretário de Estado do Desporto que seja bom, que não seja apenas um verbo de encher, que não sejam só as habituais conversas da treta do costume, porque depois nunca se atua e nunca se diz sempre o mesmo quando toca aos outros, e portanto nós vimos um exemplo muito claro. O Sporting passou um tempo muito duro, que foi a invasão de Alcochete, que eu critico, sempre critiquei, acho uma nódoa na história enormíssima do Sporting Clube Portugal, e tivemos logo Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues e António Costa a falar. Mas noutras situações tão graves como essas, nunca tivemos o poder político a falar. Hoje tivemos outra vez a falar. Mas eu quero saber que consequências vão ter estas conversas. Porquê? Aqui não basta só dizer as claques. Uma coisa são quando, e eu estou farto de dizer isto, não tomemos a nuvem por Juno, e é assim, é sempre uma pequena minoria, porque eu, ao contrário de outros, e digo com toda a frontalidade, eu acho que as claques são importantes, desde que sempre protocolados os acordos dos clubes, com as claques até exposto no site do clube, para não haver aqui negociatas por trás, etc. Agora, quando põem o pé em ramo verde, meus caros amigos, é identificar as figuras e, se são sócios do clube, expulsá-los de sócio, e se não são sócios do clube, pelo menos serem proibidos de entrar em estádios, até terem, algum dia, ter um comportamento são e civilizado. Isto não tem nada que saber. Podem dizer assim, então, mas houve muito descântigo, neste caso do Marega, houve muitos insultos, como é que nós conseguimos ver? Se calhar vamos apanhar alguns. Vou dar um exemplo, naqueles indivíduos que foram ditos que agrediram um vice-presidente do Sporting e um vogal da direção. As caras desses indivíduos estão lá expostas para todos verem. É pôr os nomes, dizer quem são, se são sócios do clube, expulsar, não tem nada que saber. Agora não podemos andar a dizer que as claques nos interessam para uma coisa e não nos interessam para outra, e não utilizar as claques como cortinas de fumo para outros problemas de gestão desportiva. Rui, eu não sei se viste uma notícia, que até foi o Expresso próprio que estava a avançar, mas pelos vistos, grande parte dos apupos racistas dirigidos ao Marega nem sequer vieram da zona afeta à claque do Vitória. Eu vou dar um exemplo. A meu ver, o que torna para mim ainda é mais grave. Miguel, repara, o que estás a dizer faz sentido, porque nas imagens que eu já vi dos insultos ao Marega durante os exercícios do aquecimento, não é dos White Angels. Não, porque eles estão por trás da baliza. Exatamente. Mas portanto, a questão não é disso, vamos lá ver, eu não gosto nada de utilizar essas palavras, mas os energúmenos estão por todo lado. Certo. Bom, olha, eu vou-te ajudar, até te digo muito. Grande parte dos energúmenos hipócritas usam gravata. Pronto, subscrevo. A questão é mais que nada contra as claques, porque as claques são os tais grupos de adeptos, são necessários, fazem a festa, vivem com fervor. A partir do momento em que estão virados para o jogo de costas e que estão a fazer outras coisas, e as claques incendeiam. Ou seja, estes grupos juntos, sem qualquer tipo de controlo, incendeiam o ambiente nos estádios. E depois os adeptos é como nós sabemos, não é? Os adeptos é como nós sabemos. Sim, mas é assim, aqui não podemos criticar, não foram os White Angels que tiveram a montar aqui nenhuma operação contra o Marega, desculpem lá, isto aqui é uma coisa que nós não sabemos quem são, e é aquilo que eu estou a dizer. Eu respeito muito o Vitória Sport Clube, é um grande clube, é uma grande instituição. Quando forem descobertos as pessoas que fizeram insultos racistas, devem dizer quem são e devem expulsar de sócios e serem impedidos de entrar no futebol. Os White Angels de facto não estiveram, mas ainda há bocado foi referido aqui o comunicado. Fernando, deixa-me o comunicado foi referido e as dores foram tomadas, ou seja... São grupos de adeptos que se sentem acima dos outros. Não, atenção, eu referi o comunicado White Angels, apenas para dizer que já estão a contar com uma moldura penal, digamos assim, leve. E que é por causa desse tipo de medidas penais leves que isto também está como está. Eu apenas peguei no comunicado por causa disso. Deixa-me só dizer...
Deixem-me só dizer duas palavras que eu já tive a oportunidade Força. de alguma forma também de referir ontem nas reações mais a quente. Eu estava no Na estúdio TVI. na TVI, no momento em que o jogo acabou, sofria bem sofrer pelo jogo, não foi um jogo fácil. Acho felizmente que o futebol está fora disto, nem estamos a discutir futebol, certamente ainda lá iremos em 5 minutos, ainda bem que estamos a discutir coisas bem mais importantes que com ele se relacionam. Mas sofria bom sofrer e depois... com tudo aquilo que aconteceu, que me deixou muito triste, muito verdadeiramente triste, e eu esperava uma outra reação do Vitória de Guimarães. E nós falamos da direção do Vitória de Guimarães e até do próprio treinador Rui Vieira, e falamos da reação da claque do Vitória de Guimarães. Não se permitam-me dizer isto, e nós não podemos, primeiro ponto, e concordo com todos sabemos isto, e todos aqui defendemos isto, não podemos confundir o que são estes energúmenos que fizeram o que fizeram ao Marega, com a enorme instituição que é o Vitória de Guimarães, a extraordinária cidade que é Guimarães, a forma como a cidade... Não é isso que está em causa. Não, mas é sempre bom referir isso, porque às vezes as pessoas de Guimarães também precisam de ouvir isso, porque eu percebo que é uma espécie de sentimento de injustiça por parte das pessoas de Guimarães e por parte dos vitorianos e também dos guimaranenses, que se confundem muitíssimo, dizendo que diabo, isto acontece em todos os jogos, ou em quase todos os jogos, acontece tantas vezes, e nós agora que estamos aqui, e o que eu peço, e é importante dizer que nós não podemos confundir estes energúmenos com a cidade nem com o clube, Claro. porque é importante que essas pessoas parem para pensar que, independentemente de se sentirem algo injustiçadas por de alguma forma todos os focos estarem apontados neste momento, quando tantos outros momentos já existiram, que haja essas pessoas consigam ter, também com este discurso que nós não confundimos as coisas, não confundimos esta gente com a gente de Guimarães e do clube, para que se elevem neste momento e que percebam que este momento não é um momento de encontrar bodes expiatórios, não é um momento de cilindrar ninguém, mas é um momento de todos nós termos uma cultura de exigência que nos eleva acima do momento de isto ter acontecido com um de nós. Sim, claro, e foi em Guimarães, mas foi em Guimarães porque aconteceu ser em Guimarães, como o Ferrer morreu no estado de Guimarães, isso claro, foi uma circunstância, podia ter sido mas o que eu quero dizer é que não se pode pedir à claque que seja, não se pode pedir que seja à claque da Vitória de Guimarães, nem à claque do Foco do Porto, nem do Benfica, nem do Sport, não se podem pedir às claques que depois sejam o barómetro do bom senso nesta questão. Compete aos dirigentes do clube, compete ao presidente António Pinto Lisboa, compete aos dirigentes do Vitória de Guimarães, do Vitória Sport Clube, dizerem algo absolutamente indesmentível, absolutamente indefetível, absolutamente claro e clarificador, coisa que não foi feita. Miguel, perdoa-me dizer-te isto. Miguel, perdoa-me só dizer isto, porque certamente se calhar ainda não tens esse conhecimento, mas também na altura em que estamos a gravar, há alguns minutos o Vitória emitiu um comunicado novamente a reafirmar a sua luta contra este tipo de comportamentos e a dizer que está também a colaborar na identificação dos adeptos que estiveram metidos nisto. Ótimo. Portanto, acho que é importante dizer isso. E também gostava também de acrescentar que um dos grandes rostos a nível nacional e a nível internacional do Vitória de Guimarães, quase como o seu grande relações públicas, é um senhor chamado Neno. E acho que também é importante realçar esse tipo de exemplos e pessoas. Sim, que também têm Miguel Gonçalves, como o único atleta que está no Panteão Nacional é o Eusébio. Mas deixa-me, Fernando, permite. É verdade, isso... Fernando, deixa-me custa-me um bocado aceitar esta ideia de que somos racistas, mas pronto. Mas Fernando, deixa-me dizer aqui uma coisa, eu acho sinceramente, infelizmente que somos, mas deixa-me dizer-te uma coisa, por falar em exemplos internacionais, há algo que me está a deixar um pouco ainda mais encostado à cadeira nisto tudo, e é evidente que as pessoas não têm que se tomar posições por pressão, nem porque outras pessoas dizem, ou porque a manada segue assim ou assado, mas que diabo, nós vimos os clubes
O Benfica, enfim, permita-me dizer também, algo envergonhadamente, que acho que magoa e não está ao nível da reação que o Benfica devia ter. O Sporting muitíssimo bem, o Porto muitíssimo bem, o Vitória agora também aproximar-se do momento em que toma o lado O do jogo. Braga, O Braga, o o Rio Boa Ave, o Vista, Boa o Rio Vista, Ave, bom, a Liga, a sim. Federação, o Presidente da República, António Costa, os partidos, à exceção dos canalhas, e Cristiano Ronaldo, que é a maior figura do futebol português, um exemplo, um símbolo, um ícone, o maior futebolista português vivo e que alguma vez existiu, um símbolo da nação, ainda não disse nada. Não disse nada sobre alguma coisa que se falou, que se passou e que se está a passar no seu futebol, no futebol que eu vou nascer, no futebol português. Eu acho isto absolutamente incompreensível e, sinceramente, deixa-me encostar da cadeira. Eu também já proferi uma afirmação sobre isso. Eu não acredito que Cristiano Ronaldo se demita desta luta, desta batalha entre a civilização e a barbárie no seu país, no seu futebol, no futebol que eu viu nascer. Não, e Acho até isto porque, Miguel, até também dizer, também com toda a justiça, até porque um dos melhores amigos dele é o José Semedo. Como Ora, sabemos, é um rapaz que joga no Vitória de Setúbal e, portanto, de origens africanas. Portanto, não há qualquer racismo não há da parte do qualquer Cristiano Ronaldo. nenhum. Só acho estranho é que não haja, concordamos todos, não é? Porque Cristiano Ronaldo não vai ter uma reação. Acham isto Vamos, normal? Eu não acho isto Não, normal. olha, eu vou brincar um bocadinho. Miguel, que o grande problema é, como tu sabes bem, e como todos vocês sabem, e como todos os ouvintes também adivinham, é que muitas vezes, às vezes há jogadores que não são eles diretamente que escrevem as coisas. E Nomeadamente com o acredito. Cristiano Ronaldo, E como com o Luís vocês estão Figo, não é? lembrados, não, exatamente, que fizeram os dois a mesma gestão de rede e até escreveram a mesma É, coisa, o mesmo nós texto. sabemos isso E e tu portanto, se que estás calhar, na comunicação sabes isso. e portanto, quem está a Mas fazer a isto, gestão de rede do Cristiano Ronaldo está a dormir e não devia estar a dormir. não Não devia estar pode, a não dormir. pode, não Não pode pode. dormir. É incompetente. E o Ronaldo que sabe isto, o Ronaldo é uma pessoa inteligente. Claro. É uma pessoa inteligente, um jogador E extraordinário. que entrou em muitas E campanhas contra o racismo da UEFA e muitas da FIFA, campanhas, muitas portanto, mesmas, convém alguém dizer. diga ao Ronaldo para sair do cubo de gelo, pá, é Claro. fundamental. sim, e não há nenhuma reação, estava aqui a consultar, pelo menos até esta hora são 23h15 de Não há, segunda-feira. não há. Não Até há, agora não não há. há. Espero que amanhã, se nos estiverem a ouvir, esta questão já esteja ultrapassada e que já tenhamos uma reação do Cristiano Ronaldo. Mas também, sou sincero, eu prefiro de longe uma reação enérgica de quem de direito e que possa mandar nisto, do que propriamente o Ronaldo. Eu acho que o Ronaldo será sempre simbólico, eu compreendo o teu ponto de vista por inteiro, Miguel, mas por inteiro, concordo contigo, mas acho que neste momento, muito mais do que palavras simbólicas, nós precisamos é de palavras de ação. Claro. Isto é demasiado sério e é deixa-me dizer-te, demasiado Miguel, grave para ser concordo apenas contigo. simbólico. E digo já, se eu fosse primeiro-ministro, que nunca serei, se eu fosse primeiro-ministro, a primeira ato simbólica era ter já um secretário do desporto como deve ser. O secretário de Estado do desporto como deve ser, e não, desculpem o termo, um idiota chapado. Sim, ele já fez as declarações de O circunstância, habitual, não é? Quer dizer, deixa-me o aquelas mesmo, coisas que nós deixa-me todos o habituais, mesmo. não. Deixa-me O o mesmo. ritual é o habitual. Não há dimensão ali. Não há dimensão. Nenhuma. Embora Não haja tem uma, autoridade, grávidas, embora haja uma reação por Sim, parte do governo em relação a isto, a tribo do futebol também muitas vezes quer estar isolada e depois acontecem estes casos que eu volto a existir, que isso surpreendeu os próprios jornalistas que passaram por cima, a maioria deles, não ligaram nada ao assunto, de tão habituados que estão de ver isto. Lembremos-nos do que o Éder passou em França, depois de ter marcado o golo que deu o campeonato europeu a Portugal. Miguel, Éder passou muito maus bocados, muito maus bocados. É verdade. Miguel, não vais levar a mal aquilo que eu te vou dizer. Com insultos do género. Tenho a certeza que não. Acho que até pode ter colocado em grande grau de surpresa o próprio Sérgio Conceição, porque se bem te lembras, em setembro do ano passado ele disse que em Portugal não havia racismo. Pois, portanto, se calhar o próprio Sérgio Conceição... Acho que o Sérgio estava redondamente enganado. E já que estamos aqui numa conversa boa, pá, e a trocar de bolas como deve ser, entre nós os quatro, põe-se a questão se o Porto devia ter saído ou não do jogo. E se é verdade que não gostei de ver o Marega sair sozinho, embora não tenha sido sozinho, acompanhado, mas não devidamente acompanhado, também me parece que o Porto fez muito bem não ser do jogo. Porque isto pode parecer um contrassenso, mas não é.
nós conhecemos a nossa sociedade. Se o Futebol Clube do Porto, embora e sobretudo estando a ganhar, seria pior se estivesse a perder, mas mesmo estando a ganhar, se saísse do jogo naquela altura, o que não se diria de uma equipa que estaria com medo de não ter os 3 pontos num jogo decisivo, uma equipa que estaria com receio do resultado. Se abandonasse, perderia o jogo. Se abandonasse, perdia o jogo. Se fizesse birra e tentasse convencer o árbitro a acabar com ele, o que não se diria, ia-se falar, não sei o quê, pois foi como na bancada do Estoril, ou foi como no Algarve Gate, quando o Benfica vai... Tentativas de tirar vantagem desportiva. E o facto do Porto ter ficado em campo, embora reconheça, ninguém estava preparado para aquilo. Ninguém. Essa foi a única questão, Miguel. Convenceu Miguel Guedes, essa foi a única questão. Aliás, os próprios jogadores do Vitória de Guimarães tentam convencer. É isso, o Vigaré. Porque dizem, não ligues, isto não é nada. Desvaloriza. E como eu não tenho legendas, eu vou dizer aquilo que o Marega disse numa entrevista a uma rádio francesa, dizendo, eu senti-me, desculpem, mas foi o que ele disse, na televisão era mais fácil com legendas, eu senti-me merda, foi o que ele disse, perante os insultos, perante o que estava a acontecer, e por isso não aguentei mais, Enquanto eram insultos, diz ele, enquanto eram insultos de ter algumas pessoas, aguentei. Quando se tornou tribal e grupal, já não consegui. Claro, quando eram 2 ou 3 era uma coisa, quando passou a ser uma bancada, um estádio, ou uma bancada... Mas deixa-me só terminar. Muito bem esteve o Sérgio Conceição, muito rápido, muito bem esteve o Sérgio Conceição, depois daquele momento de paternalizar, a tentar convencer, e todos os jogadores, ninguém estava preparado para aquilo, nem o árbitro, embora o árbitro tivesse regras, havia 3 regras para o árbitro cumprir, não cumpriu nenhuma, portanto, o árbitro teve mal, o Luís Godinho teve muito mal, consegue ver um outro... Cumpriu, ele avisou o delegado da Liga. Fernando, pronto, talvez... É a primeira regra? É a primeira regra, mas... O que falha a seguir, e a partir daí é que tudo falha... O speaker tem que dizer alguma coisa... O speaker tem que dizer alguma coisa... Depois tem que haver uma interrupção... E depois se continua, o árbitro pode interromper o jogo... Ora, exatamente, é isso. E depois pode acabar com o jogo a seguir. Portanto, o que nós vimos foi uma desproteção do Marega, mas também é verdade, e o Marega salientou nas redes sociais também, e nessa entrevista, que é os colegas, seja de uma equipa ou de outra, tentaram convencê-lo a ficar naquela perspectiva de não percas a cabeça. O que eu acho que é perfeitamente legítimo, porque ninguém está preparado para isto. Não ligues. Agora, o Marega esteve muitíssimo bem, e infelizmente vemos ainda algumas opiniões a dizer que o Porto devia ter sido, se o Porto tivesse saído, estávamos a discutir futebol e não estávamos a discutir racismo e civilização como temos que discutir. Nós estamos a caminho e a pedir imediatamente a substituição do jogador. Aquele jogador não podia ficar mais em campo. Nós temos uma tendência quando analisamos a posteriori, desculpem-me a comparação, mas tenho bem presente isso e ocorreu-me agora e vou dizê-la. Quando o Lusitânia Expresso fez aquela missão sobre Timor para alertar a comunidade internacional e foi barrado à entrada das águas de Timor, também a discussão em Portugal, e não havia Facebook, não é? Uhum. Eles foram os cobardes, porque eles não continuaram, eles tinham que ser abalroados pela Marinha Indonésia, ou seja, isso depois a gente estar aqui, as pessoas dizerem a posteriori claro. O que devia ser feito, eu naquele momento, eu não sou jogador de futebol, nunca o fui, portanto, eu também diria tem calma, eu sou franco com isto, embora claro. É a atitude natural, porque nós somos complacentes, não é? Não, e sobretudo reparem no flagelo, na dor dos danos colaterais que tudo isto tem. Vocês já imaginaram o que deve estar neste momento a pensar grande parte do plantel do próprio Vitória de Guimarães? Que tem ali também todo um conjunto de jogadores em tudo semelhantes ao Marega e que repararam neste jogo que a sua própria, não é só apenas claro que os seus próprios adeptos tiveram este tipo de comportamento. Portanto, as ondas de choque de tudo isto às vezes levam-nos até coisas que nós nem sequer estamos a pensar. E eu acho que esse é o maior problema e eu volto a bater na mesma tecla. Isto é muito mais grave. A Marega é um herói porque levou isto para um grau de seriedade que tem que ser resolvido de uma maneira imediata, cirúrgica, forte pelas entidades. E uma coisa mais importante também, não é mais importante, a mais importante são as questões civilizacionais, mas muito importante mais uma vez,
como já foi dito aí pelo Miguel Guedes, tem que se dizer a verdade, mais uma vez a arbitragem falhou, porque não cumpriu os seus requisitos. Mais uma vez a arbitragem portuguesa mostrou que é a menos talentosa do setor da indústria do futebol, porque mais uma vez o Luís Godinho não protegeu o jogador e não fez aquilo que lhe mandaram, ponto. Não bastava só comunicar à Liga, tinha que intervir. Esses senhores têm preparação da UEFA, da FIFA, têm que saber as leis do jogo e têm que atuar. Se não sabem atuar, Ele atuou, não têm deu amarelo ou amarega. Sendo o amarelo amarega, sim, quer dizer, e portanto estes senhores não têm competência, mais uma vez a arbitragem falhou, por muito que digam, por muito que venha o Duarte Gomes espalhar a sua grande sapiência de árbitro que nunca foi gigante para as televisões, porque de facto algumas pessoas são melhores comentadores do que depois sabem fazer, mas eu estou marimbando para o que diz o Duarte Gomes, porque o que eu sei é que a arbitragem falhou outra vez. Todas as semanas tem falhado. E isto aqui não tem a ver nem com Benfica, nem com Sporting, nem Porto. Isto aqui tem a ver com uma questão que está acima da lei do jogo. É a lei do jogo com as questões civilizacionais. Mais uma vez a arbitragem portuguesa não está preparada. Rui, mas eu gostei do debate da arbitragem que se fez depois disto tudo. Gostei muito de ouvir muitos árbitros, de ouvir muitos responsáveis pela área da arbitragem falar sobre o que é que se devia ter feito. E porque é que eu gostei desse debate? Porque agora nós sabemos o que é que um árbitro tem mesmo que fazer. E, portanto, a minha esperança é que todas as pessoas estejam sentadas num estádio de futebol, que agora foram avisados de um poder que o árbitro tem, que é efetivo, de poder acabar com o jogo devido a estas coisas todas, tenham então uma maior responsabilidade com aquilo que vão fazer para dentro do estádio. Exatamente. E também pode acabar nos casos de insegurança, atenção. E que saiam do estádio e que transportem isso para as suas vidas, para a rua, para os cafés, para a família. O futebol aqui pode ser, quase inadvertidamente, Moussa Marega Fault, uma escola de virtudes. Nisso acho que estás a ser mais otimista do que eu, meu amigo. O futebol tem muita força. Tem, e o que é importante é ser o único momento em que é preciso ser intolerante é com os intolerantes. E mais nada. E portanto, sendo intolerante com os intolerantes, Fernando, dizer que fica tudo dito quando um deputado da nação diz o que diz, que é um país de hipocrisia em que tudo é racismo e é hipocrisia, que o síndrome Joacine começa a invadir as mentalidades e por mim não passarão, e temos o líder do PNR, um facho e nazi convicto, a dizer que só a cegueira ao fanatismo, a estupidez e a falta de noção levam a que se imite sons de macaco no estádio e quem apoia isso. Temos o líder do PNR, José Pinto Coelho, a ser mais democrata que um deputado da nação chamado André Ventura. Estamos com 3 minutos, pá. Não temos os tais 5 minutos para a jornada. E dou 1 minuto para o Miguel Gonçalves. Estou a cronometrar. Mas porquê? Miguel. Porquê é que fomos logo falar do Benfica quando era a última coisa que eu queria? O Benfica está a confirmar aquilo que era aquilo que eu mais temia. Quando nós falámos no início deste mês do ciclo infernal de jogos que o Benfica ia ter, eu disse que era bom começar bem. O Benfica começou bem com uma vitória muito sofrida, com o Famalicão na primeira mão, mas depois foi sempre a descer. Há ali muitos problemas. 15 segundos. Há ali muitos jogadores em baixo de forma, há ali muita falta de ligação, há ali muita falta de intensidade, há sobretudo um grande problema psicológico mental. Falta mais competitividade também em praticamente todos os setores neste Benfica e agora segue-se uma dupla jornada europeia e sinceramente eu temo o pior. Rui Calafate, Sporting. Sporting eu temi o pior. E jornada, né? Sim, jornada simples. Braga finalmente mostrou que já não tem medo do Benfica e veio cá e ganhou bem e muito bem, com o Rubén Amorim que está a ser um treinador espetacular, o Braga que tem um plantel muito equilibrado, como sempre disse desde sempre, e portanto mostrou e ganhou muito bem na Luz. O Porto, bafejado um bocadinho pela sorte, mas sem dúvida o Porto, essa sorte, como se costuma dizer, ter sorte dá muito trabalho, o Porto trabalhou muito. E de facto, como eu escrevi na sexta-feira, no Record, o Sérgio Conceição tem algo que é raça de campeão e quando está encostado às cordas, agiganta-se. E como eu disse há 2 semanas, se o Benfica perdesse nas Antas, desculpem, no Dragão, que isto é para eu ser já mais velho, no Dragão... Mas o Dragão depois, é nas Antas. Sim, no Dragão. E no Dragão,
e perder-se em casa com o Braga, estava a um ponto, aí temos o campeonato lançado. Quanto ao Sporting, temiu o pior logo com aquele golo inicial do Lucas Piazon. Em termos exibicionais, uma desgraça, o Silas a falar, uma desgraça, a liderança, uma desgraça, vai ser um martírio para todos os sportinguistas até ao final da temporada. Valeu o empate, do mal o menos, mas de facto é uma tragédia, é um horror, é muito difícil nós entrarmos tranquilos e com uma mentalidade vencedora, e também para a Liga Europa vai ser muito complicado para o Sporting. Esta é a parte bonita do futebol, Miguel Guedes, e em 2 jornadas tudo muda. Muito receio de engordar, sabes, Fernando? São 2 francesinhas que o Miguel Gonçalves me deve e tudo Eu não isto fiz começa nenhuma aposta desta vez, meu amigo. Eu tive mais inteligência nesta segunda volta, meu caro. Eu tive muito mais inteligência. Estava a ver se marcava um penalti fora de horas, mas não, pronto, é só uma. Mas dizer que o Porto, enfim, estamos a falar do falecido, não é? Do ex-falecido. O Porto estava falecido, ninguém dava nada pelo Porto, eu sempre disse, nós temos que fazer um jogo humilde, e nós criamos a possibilidade no jogo com o Benfica no Dragão, e depois estamos agora a alimentar o sonho de humildemente mordermos as canelas, eu já vi isto antes, mordermos a canela do Benfica e passarmos para a frente. Parece a época passada, mas com os clubes contrários, não é verdade? É exatamente a mesma coisa. Ou a época de Vítor Pereira, mais próxima de que nós andamos a morder, até que passamos para a frente. Vai ser um campeonato disputado até ao fim. O Benfica está na sua pior fase, o Porto não sei se está na sua melhor fase, mas está numa fase mais confiante. Vamos ver até do ponto de vista físico o que é que esta jornada europeia dita, porque na próxima semana não há jogos assim tão fáceis. É verdade, vai ser uma jornada quente. Fiquem bem, obrigado pela vossa atenção. Fechamos aqui as portas do camarote.